Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica, neste mês em que temos focado em missões. E hoje queremos compartilhar com os irmãos alguns desafios na área de missões. É fato que ao longo dos anos tem avançado o trabalho missionário, a gente tem visto muitas pessoas se colocando à disposição do Senhor, muitas igrejas se envolvendo, denominações, agências missionárias fazendo um excelente trabalho nos campos missionários, porém, alguns desafios ainda existem. E é sobre eles que nós queremos compartilhar um pouquinho com os irmãos. E antes de fazê-lo, queremos orar para que o Senhor abra os nossos corações de tal maneira que, de fato, nós entendamos o recado de Deus para as nossas vidas e, então, nos envolvamos cada vez mais com a obra missionária. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, nós chegamos diante do Senhor, primeiramente agradecidos, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, nos alcançou com a salvação e hoje, certos da nossa entrada no céu, estamos agora diante do Senhor, colocando nossas vidas para que sejamos usados pelo Senhor, enquanto ainda estamos nessa terra, para proclamar o teu evangelho. E diante dos desafios que vamos ver nesta manhã, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e nos leve, como indivíduos e como comunidade, a nos envolvermos ainda mais com a obra missionária. Muito obrigado, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero compartilhar algumas informações com os irmãos e a começar por um texto, uma profecia de Isaías, do Senhor, por meio do profeta Isaías ao povo de Israel. E quando ele dá essa profecia, ele acaba mostrando para nós, ou deixando ali claro, alguns desafios na área de missões. E o texto está lá em Isaías, capítulo 54. Vou compartilhar aqui com os irmãos para que todos nós acompanhemos. E ao olharmos para esse texto, nós vamos então descobrir os 3 desafios missionários que nós ainda temos, que existem ainda no mundo. Isaías 54, o verso de número 3, fala assim: porque transbordará para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Vou ler novamente. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Este versículo, só este versículo, já mostra para nós os 3 desafios missionários que nós ainda temos. São eles: o desafio geográfico, porque lá fala que eles iriam transbordar para a direita e para a esquerda. No nosso linguajar, poderíamos dizer transbordar de leste a oeste, de norte a sul. Este é o desafio geográfico, o primeiro desafio. O segundo é o étnico. Veja que ele fala: os descendentes possuirão as nações. A ideia de nações aqui não é o que a gente normalmente conhece. Por exemplo, pensando o Brasil, que tem uma bandeira, tem um hino, o Uruguai, que está aqui perto, Estados Unidos, Angola, que está lá do outro lado do oceano. Não seria somente isso. A ideia é, dentro do Brasil, nós temos várias outras etnias. Nós temos povos indígenas que têm cultura totalmente diferente da nossa, língua totalmente diferente da nossa. Então, quando fala em nações, está pensando nestas etnias. Por isso, então, um desafio étnico. E, por fim, povoarão as cidades devastadas. Desafio urbano. Quando foi dada a profecia, pensou-se bem especificamente no fato de Israel ter sido invadida e muitas cidades ficaram desertas, devastadas, e aí então houve o retorno e houve então o repovoamento destas cidades. A gente vai se lembrar, por exemplo, de
Neemias, que volta lá para Jerusalém quando ela está destruída, e ele então ajuda, juntamente com todo o povo, na reconstrução desta cidade. Mas quando a gente está agora pensando em missões, a gente tem esses três desafios. Na verdade, quem está envolvido com missões tem bastante informação de cada um desses desafios, o geográfico, o étnico e o urbano. E nós queremos olhar agora com os irmãos um pouquinho de cada um desses desafios. O primeiro deles é o desafio geográfico. E neste mapa que está mostrando aí para a gente o outro lado do mundo, né? A África, Europa, Ásia, e aí tem esse retângulo que é conhecido como a janela 1040. Isso foi um nome dado por um missionário, um estudioso chamado Louis Bush, e ele então estabeleceu esse espaço no globo, chamando então de janela 1040. Há também quem chame esse espaço de cinturão de resistência. E é sabido que quando se fala deste espaço, ele é chamado de 1040 porque ele está ali entre as latitudes 10 e 40 ao norte da linha do Equador. Então foi estabelecido isso. A grande questão é, por que se pensou nesta região? Por que ela é chamada de cinturão de resistência? Porque ali está concentrado o maior desafio missionário e é neste espaço. Então, por isso, geográfico, um desafio geográfico na área de missões. Dentro da janela 1040, nós temos 36 países que são países muçulmanos, com uma população que passa de 1 bilhão de pessoas. Isso dados lá do ano de 2000. Mas são 36 países. E lembrando que países muçulmanos ou islâmicos são países normalmente fechados para o evangelho. Eles não aceitam a entrada, muitos lugares muçulmanos, alguns específicos, não aceitam a entrada de cristãos. Não aceitam trabalhos cristãos. E como nesses países muçulmanos, a religião, o muçulmano, o islamismo é muito ligado à política, é autorizado acabar com qualquer tentativa de levar o evangelho. Por isso a gente, de vez em quando, ouve falar de missionários que foram presos e alguns até mortos em países islâmicos, exatamente por conta disso. Lá também, dentro da janela 1040, tem 2 países hindus. A Índia é um deles, que é um povo que tem vários deuses, muitos deuses, inclusive são eles que adoram animais, vários tipos de animais são adorados por eles, eles entendem que esses animais são divindades. E lá também tem mais de 1 bilhão de pessoas. Dentro da janela 1040 também tem 12 países budistas, que são aqueles que servem e adoram a Buda, ao Siddhartha Gautama. Então, 305 milhões de pessoas. Então, ao todo, dentro da janela 1040, são 50 países e uma população de 2,5 bilhões de pessoas. E só lembrando que quando foi estabelecido esse cinturão de resistência, os países não estão só dentro desse retângulo. Alguns países um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, também fazem parte desta situação. Nós temos o grande desafio missionário de levar o evangelho a estes lugares, a estes locais, para que lá também eles tenham o conhecimento do evangelho. Veja que o norte da África, vários países do norte da África estão aí envolvidos, tem países na Ásia, tem alguns países na Europa, mas toda essa região é uma região que se constitui um grande desafio na área missionária. Ainda sobre a janela 1040, aí algumas informações que são interessantes. Dos 6 bilhões de pessoas no mundo no ano de 2000, se calcula que 1,2 a 1,4 bilhão nunca tiveram a chance
de ouvir do Evangelho. Então, lá no ano 2000, o cálculo era mais ou menos esse. E dessa turma que não ouviu, mais de 95% dos que não ouviram viviam e vivem dentro da janela 1040. Então, deu para perceber, de todos aqueles no mundo que não ouviram do Evangelho, 95% está exatamente nessa região que nós estamos chamando, que é chamada de janela 1040 ou cinturão de resistência. Mais de 90% dos pobres, dos excluídos e das crianças maltratadas e menos alfabetizadas vivem aonde? Dentro da janela 1040. É o lugar em que doenças como AIDS, tuberculose e malária se espalham sem tratamento e sem controle. Pessoas morrem por conta dessas enfermidades, porque a condição, a situação deles é extremamente precária. É também a área menos acessível a qualquer esforço missionário aberto, tanto pelo sistema religioso e político, que são contrários ao Evangelho, como pela localização geográfica. A gente está falando de alguns de países que estão ali dentro, mas dentro de cada um desses países existem uma série de etnias ali dentro. E estas etnias são de difícil acesso, assim como no Brasil. Quando a gente pensa no Brasil, e nós temos tido contato com missionários que estão entre os índios, a dificuldade de chegar até lá é custoso, custa muito dinheiro, exige toda uma logística para chegar até lá, a vida lá não é fácil, portanto, o número de pessoas dispostas a irem para lá acaba sendo extremamente desafiador, mas a gente tem esse desafio. E é por isso que nós, como igreja, precisamos, além de enviarmos as nossas ofertas, nós precisamos orar para que o Senhor levante cada vez mais pessoas para que possam ir, mas também precisamos nos dispor a ir e também ter o coração aberto para que os nossos sigam. Quem sabe, como igreja, a gente já tem falado sobre isso, mas quem sabe a gente precisa continuar orando para que as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, mesmo já alguns adultos, possam seguir para o campo missionário. E às vezes a gente fala isso mais da boca para fora do que realmente com o coração desejoso que isso aconteça. Mas, meus irmãos, nós precisamos orar para que este desafio geográfico seja atingido. Para os irmãos terem uma ideia dessa última informação que passamos, o desafio de o que são países que não aceitam, que são contrários ao Evangelho, nós temos missionários que vão para esses locais, e eles são profissionais, são formados, fizeram faculdade, são formados, às vezes são pós-graduados, são mestres, são doutores, vão trabalhar nesses locais, mas eles vão trabalhar com a intenção de apresentar o Evangelho nestes países. Porém, quando descobertos, na melhor das hipóteses, enrolou aqui, eles são expulsos do país. Mas há casos de prisão, acusados de espionagem, e aí então eles são mortos. É lógico, isso coloca medo no nosso coração, sim, mas o Senhor precisa dessa mão de obra, e a mão de obra somos nós. A mão de obra sai realmente da nossa comunidade, das nossas comunidades. Por isso, nós precisamos orar, saber que existe esse desafio, olhar para esse lado do mundo com um carinho muito grande, dobrar os nossos joelhos e interceder por cada um desses países. Talvez você possa ampliar um mapa desse lá na tua casa, para que você veja quais os países que estão ali dentro, quais os países que estão ao redor. E conhecendo um pouquinho mais desses países, você vai poder orar e dizer: Senhor, há um grande desafio geográfico. Esses países estão aí, precisam ser alcançados. 95% das pessoas que nunca ouviram do Evangelho estão lá dentro. Para vocês terem uma ideia, existem alguns desses países que são fechados.
em que no país existe uma ou duas emissoras de TV, e essas emissoras só passam aquilo que o governo manda passar. Então, nada de Bíblia no país, nada de programa evangélico, a internet é vigiada, mesmo que exista acesso, mas você é bloqueado, não pode pesquisar o que você quiser. Então, o evangelho tem dificuldade de chegar lá, literaturas não chegam lá, a Bíblia não chega lá. Por isso que é um desafio, e um desafio geográfico, para a gente pensar e, como igreja, conhecer e estarmos envolvidos. Mas, além desse primeiro desafio, que é o desafio geográfico, tem o desafio étnico. Veja aí Mateus capítulo 28, versículo 19, diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ou etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem de Jesus foi, ide, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Isso quer dizer, aquelas que são organizadas, né, como o país, que tem lá seu hino, sua bandeira, igual o Brasil tem um território, mas também somos chamados a apresentar o evangelho para grupos que, por exemplo, não têm nação. Lá na África a gente tem os Maasai. Os Maasai não têm nação, eles têm acesso livre pelos territórios que eles quiserem. Eles são originários do Quênia, mas eles andam, e outros povos muito semelhantes a eles são nômades, vão andando para tudo quanto é lado. No Brasil, nós temos inúmeras tribos indígenas que até hoje não foram alcançadas. Então, a gente tem um desafio étnico, não só pensando agora naquela janela 1040, mas pensando no mundo como um todo. Há grupos que nunca alguém chegou lá, alguém que conheça o evangelho chegou até lá. Então a gente tem esse desafio, e é um desafio enorme. E para vencer esse desafio, alguns esforços já têm sido feitos. Por exemplo, plantação de igrejas. Quando a gente planta uma igreja, aí está a plantação de uma igreja em uma pequena tribo de 1.000 habitantes é significativo. Os nossos missionários Sérgio e Nathalie estão numa comunidade que tem aproximadamente 800 pessoas. É significativo a presença deles lá, já é um grupo grande para eles ajudarem no sentido de apresentar o evangelho, porém, é significativo, já tem ali uma igreja. Porém, quando a gente pensa em plantar uma igreja entre 6 milhões de tibetanos, ou uma igreja entre 200 milhões de bengalis, que são um povo, os tibetanos lá da região do Tibete, os bengalis lá da região da Índia, é pouco, mas é um desafio ir até esses locais, missionários chegarem até lá, missionários aprenderem a língua daquele povo e então apresentar o evangelho e começar uma comunidade. É um desafio. Outro desafio que se tem é a tradução das escrituras. O grande missionário, no meio de um povo, alguém já disse que é a Bíblia traduzida na língua daquele povo. Então nós temos aí que a falta de escritura para as línguas berberes do norte da África foi um fator importante no surpreendente desaparecimento da grande igreja norte-africana entre a chegada do Islã, entre 698 e o século XII. Eles não tinham a Bíblia na língua deles. Eles cultuavam a Deus, tinha lá pessoas que os instruíam, mas eles não tinham a Bíblia como nós temos. E de vez em quando a gente conversa com algumas pessoas e agradecemos a Deus o fato de nós termos a Bíblia na nossa língua. E você, não sei se os irmãos já perceberam, mas quantas traduções de Bíblias nós temos? Talvez na sua casa você tenha, no mínimo, 2, 3 Bíblias, se não mais Bíblias. Mas este povo aqui pereceu. A igreja era uma forte igreja no norte da África, porém eles desapareceram. Uma das razões é que eles não tinham as escrituras.
não tendo as escrituras, ficavam dependentes somente dos momentos de reunião em que alguém lia para eles e fazia a tradução, mas não tinha a Bíblia na língua deles. O mesmo aconteceu com os povos núbios, que vivem acima do rio Nilo, lá no Egito, e sucumbiram também para o Islã após 1.500 anos de cristianismo. A Bíblia nunca foi traduzida para as línguas núbias. Quero comentar um pouquinho sobre o islamismo, que ao longo dos séculos tem avançado, chegado a locais onde antes o cristianismo imperava, e aí então eles chegam e agora o país deixou de ser um país cristão e passou a ser um país muçulmano. Eles têm várias táticas, eles são muito persistentes, acreditam na sua mensagem e realmente a levam a sério. E uma das coisas que eles costumam fazer é mandar muçulmanos para outros países, para que nestes países, ao entrarem lá, eles se casem. E se casem com nativas. Por exemplo, vindo para o Brasil, eles se casam com brasileiras. E uma das coisas que eles prezam muito é ter bastante filhos. E por que eles têm bastante filhos? Porque no Islã, os filhos são de propriedade do marido. E se eles são de propriedade do marido, o marido vai, então, o pai vai discipular essa criança, vai ensinar essa criança a ser um muçulmano, de tal maneira que o Islã vai crescendo no mundo cada vez mais. Por isso que, já citamos isso em outros momentos, é muito importante que nós preguemos o evangelho e tenhamos filhos, para que nossos filhos também sejam instrumentos nas mãos de Deus, para que o evangelho siga sendo espalhado pelo mundo. Devemos trabalhar para que os nossos filhos sejam ótimos estudantes, cresçam na área acadêmica, possam estudar muito, fazerem pós-graduação, quem sabe mestrado, para quê? Para trabalhar, por exemplo, na tradução de Bíblias, que exige muito, porque exige conhecimento da sua própria língua, do texto que você está usando, exige conhecimento, em alguns casos, do grego e do hebraico, não alguns casos, mas quase sempre é necessário, mas vai ser necessário também aprender a língua nativa para a qual a Bíblia será traduzida. Então, é exigido, na área de missões, pessoas com grande qualificação. E, infelizmente, a igreja, ao longo dos anos, passou a acreditar, ou começou a acreditar, que para fazer missões era qualquer um. E não é isso. Na verdade, olhando para o livro de Atos, a gente descobre quando a igreja lá de Antioquia separa a Barnabé e Saulo, é citado a lista das pessoas que estavam ali. Gente, era o melhor do melhor que havia na igreja. Você vai pensar em Saulo ou Paulo, ele era alguém extremamente preparado. Paulo foi educado aos pés de um dos melhores mestres que havia na época, que era Gamaliel. Barnabé foi alguém que instruiu a Paulo quando ele vem para o cristianismo, quando ele se rende a Jesus. Eles eram, podemos usar na nossa linguagem hoje, os pastores mestres da igreja. Aquele tipo assim que hoje a gente pensaria, mas se ele for embora, se eles forem embora, quem que vai nos ensinar? Então, foram eles que seguiram para as missões. Então, quando a gente pensa nesse desafio étnico, nós estamos falando de um desafio que exige pessoas qualificadas. Crianças da nossa igreja, juniores, adolescentes, estudem bastante. Não necessariamente para ficarem ricos, mas para serem úteis na obra do Senhor. E a tradução de Bíblias, plantação de igreja, exige pessoas qualificadas. Olha aí, das 6.912 línguas do mundo, pelo menos 925, isso já é certeza, mas talvez possa chegar a 2.000 que ainda precisem do trabalho de tradução do Novo Testamento. A maioria desses idiomas estão lá no norte da África, entre os iranianos, na Ásia Central, China e também na Índia. Esses países, esses locais, estão mais voltados lá para aquela área da janela 1040 que nós citamos. E todos esses grupos precisam de tradução da Bíblia. Bom, no Brasil precisa.
Nós temos grupos aqui no Brasil que ainda não têm a Bíblia traduzida na língua deles. Então nós precisamos trabalhar, investir, mandar oferta, conversar com a nossa família e como família nós orarmos. Deus há de usar cada um de nós em alguma coisa. Esses dias eu ouvi algo que eu achei muito importante. A pessoa disse: todos nós somos chamados para nos envolvermos com missões, para levar o evangelho a todos. Então, a todas as pessoas. Todos nós somos chamados. O que muda um pouquinho é o direcionamento. O Senhor pode direcionar você para ir para algum local, pregar o evangelho lá longe. Mas Deus pode direcionar você para pregar o evangelho aqui e ser o suporte daqueles que foram. Então, cada missionário que vai precisa de um grupo de pessoas, de uma igreja aqui, segurando as cordas para que ele possa lá fazer o trabalho. Mas todos são chamados. Se eu estou segurando as cordas aqui, eu prego o evangelho aqui. Lembra? Dos 3 desafios, um deles é o urbano. Nós vamos chegar até lá. Mas há o desafio geográfico desse cinturão de resistência. Precisamos de pessoas lá. Há o desafio étnico. Precisa de pessoas em locais onde há grupos que têm uma cultura específica, que têm uma língua específica, que têm uma maneira de pensar totalmente específica. Eles vivem lá num grupo, às vezes, de 4, 5 mil pessoas. Alguém precisa ir até lá para pregar o evangelho. Todos nós somos chamados. O que muda é o direcionamento. Então, você e eu, nós somos servos de Deus, chamados para missões, e o direcionamento que o Senhor tem nos dado, qual é? Você precisa entender qual é o seu. Para os nossos filhos, qual é? Como família, precisamos orar para que Deus dê esse direcionamento que já tem dado, mas que a gente perceba esse direcionamento e da nossa casa, da minha casa, da sua casa, saiam pessoas com o coração extremamente pronto para servir ao Senhor. E começa tudo com o quê? Com o estudo. Estudo das Escrituras, envolvimento da família, cada vez mais com a obra missionária, com a palavra de Deus. A gente ama o que conhece, então vou conhecer mais o Senhor para servir ao Senhor. Vou estar pronto para sair e pregar o Evangelho. E tradução das Escrituras envolve isso. Mas também, enquanto as Escrituras não ficam prontas, existem outros ministérios. Ministério de literatura, por exemplo. Esse ministério, Cada Lar para Cristo, é um ministério que distribui exemplares do Evangelho para cada lar ou instituição em cada país do mundo. São distribuídos sistematicamente mais de 2,5 bilhões de mensagens do Evangelho no mundo. Cada uma com um cartão de decisão em línguas faladas por 96% da população mundial. Não é a Bíblia toda, não é o Novo Testamento todo, mas são mensagens do Evangelho. Um capítulo, um trecho, um versículo, e é então distribuído em várias partes do mundo. E é mandado juntamente com um cartão de decisão. Aí o texto diz, mais de 58 milhões desses cartões de decisão retornam aos 80 escritórios globais e cada remetente recebe um curso bíblico por correspondência dividido em 4 partes. Olha que legal. A resposta, existe resposta. Pessoas aceitam a Cristo, preenchem esse cartão dizendo, olha, eu tomei a decisão por Jesus, enviam esse cartão. Quando o cartão chega lá, esta missão manda para esse novo decidido estudos bíblicos, tudo por correspondência. E isso tem acontecido em alguns países, inclusive, que são mais fechados para o Evangelho. E eles também trabalham com pessoas que são analfabetas. Se é analfabeto, pode receber a mensagem ou recebe a mensagem em áudio. Os deficientes visuais recebem o texto em braille. E aí você para pensar. Precisa de gente para gravar esses áudios. Precisa de pessoas que conheçam braille, equipamentos para impressão em braille. Precisa de gente para operar esses equipamentos. Direcionamento. Deus direciona pessoas para se envolverem com esses ministérios. Desde a sua fundação, em 1953, lá no Japão,
já foram alcançados 190 países. Alguns desses países foram visitados mais de uma vez. Ministério com áudio é outra maneira de chegar a alguns grupos étnicos que não têm missionários lá. Esta missionária, a Joy, que fundou esse ministério. Gravação de mensagens do Evangelho em vários idiomas, inclusive em línguas em que ainda não há cristãos ou missionários. Hoje, a GRN está presente em mais de 40 países. A GRN já preparou mensagens evangelísticas em mais de 5.700 idiomas. Deus colocou no coração desta irmã: grave mensagens curtas e distribua. Mas veja, são em vários idiomas. Possivelmente na nossa comunidade temos pessoas que gostam de idiomas. E às vezes está começando a gostar de um idioma que fala assim, mas eu não sei nem onde eu vou usar isso. Imagina você começar a gostar de um idioma que não é um idioma, vamos chamar de comercial. Por exemplo, inglês, espanhol, o francês, alguma outra língua. Isso aí. Mas de repente te deu interesse, ou hoje até o mandarim, né? É muito interessante aprender, mas Deus colocou no teu coração de aprender Zulu. Mas o que eu vou usar Zulu? Bom, lá na África do Sul tem povos que ainda falam Zulu. E Deus pode usar você. Então aquilo que Deus coloca no teu coração, há de ser usado. Esta mulher foi usada por Deus para começar esse ministério que tem alcançado muitos países, muitas etnias. E o evangelho tem chegado até lá. Outro ministério que é muito usado, conhecido por nós, o filme Jesus. O filme se tornou uma das ferramentas mais poderosas na atualidade e o filme mais exibido na história. O alvo é alcançar o maior número de pessoas das mais diversas línguas em todo o mundo. E o trabalho de tradução continua. Esse filme já tem em várias línguas. Quando a gente fala do filme Jesus, eu não sei se eu percebo certo, mas para nós que vivemos no Brasil, moramos num dos melhores estados do Brasil, que é o estado de São Paulo, moramos numa boa região, temos acesso a uma série de... praticamente a toda a tecnologia que existe disponível, hoje nós temos acesso. Nós temos qualidade de imagem e de som nos nossos aparelhos. Então, olhar para um filme desse, para nós, numa tela, no meio da rua, a gente fala assim, pô, meu televisor em casa tem qualidade melhor que esse filme. É fato que quando a gente, talvez na sua casa, você nunca assistiu esse filme inteiro. Do tipo assim, não me anima, eu gosto de coisa melhor. A gente tem tanta coisa boa, qualidade boa, que a gente acaba não querendo ver esse filme. Mas vamos pensar que agora, alguns meses atrás, até esses dias, alguns dos irmãos tiveram curiosidade de ver o pequeno vídeo enviado pelo Serginho e a Nathalie, em que o Serginho viaja um ou 2 dias pela mata para ir até uma outra aldeia, e lá na aldeia ele foi lá contar a história de Jesus, e ele usava lá figuras, imagens, e falando na língua do povo a respeito de Jesus, a respeito de como Jesus nasceu, a sua vida e morte. E depois o filme Jesus foi projetado. Imagina para aquelas pessoas daquela aldeia que não tem energia elétrica, automaticamente não tem TV, não tem internet, não tem telefone, não sabe o que é celular, não sabe o que é joguinho, não sabe o que é PlayStation, não sabe o que é PS, não sei das quantas, não sabe o que é absolutamente nada, a não ser pescar, caçar, brincarem na mata, e felizes são eles, mas eles não têm. E de repente aparece uma tela e que pessoas se movimentam naquela tela, e uma história é contada, e a ação do Espírito Santo de Deus faz com que essas pessoas se convertam. Mas sabe, esse filme precisa ainda de mais tradução. Então precisa de pessoas que gostem da área do cinema, de tradução, de
de fazerem as vozes dos personagens na língua ou em línguas que ainda não existe esse filme traduzido. O trabalho continua. Quem sabe daqui a alguns anos possamos ver jovens na nossa igreja, hoje jovens, hoje crianças, hoje adolescentes, servindo ao Senhor, ajudando em um desses ministérios. Irmãos, isto é possível, é isso que o Senhor quer. O Senhor tem nos colocado aqui, não é para simplesmente sermos consumistas do Evangelho, mas o Senhor tem nos colocado aqui para sermos propagadores do Evangelho. Não fomos salvos simplesmente para falar, que joia, entrei no trenzinho que vai para o céu, estou na minha cabine, super confortável, com ar-condicionado, me avisem quando chegar lá. É ao contrário, nós fomos chamados, como o Senhor Jesus, quando encontra com os seus futuros discípulos, ele chama eles e diz, olha, venham, vocês são pescadores agora de peixe, mas eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Eles não foram tirados de lá para ficar vendo só Jesus multiplicar pão e fazendo outros pratos quando eles tivessem fome ou arrumando a caminha para quando eles estivessem cansados. Muitos cristãos estão acreditando que o evangelho é isso hoje. É só comer o pãozinho que Jesus multiplica, ficar esperando o dia de ir para o céu. Não é isso, meu irmão, não é isso, minha irmã, não é isso. Jovens, crianças da nossa igreja, nós somos chamados para entrar na missão, porque há um grande desafio, há grandes desafios geográficos, étnicos. E na tentativa de atingir as várias etnias que existem no mundo, os vários povos, essas ferramentas têm sido extremamente úteis, assim como o rádio. Calcula-se que exista cerca de 3 milhões de pessoas que aceitaram a Cristo como resultado dos programas de rádio e televisão, mas o foco aqui é rádio, dos quais provavelmente 400 mil estejam isolados. Quando o Sergião esteve aqui, alguns vão se lembrar disso, ele esteve aqui na nossa igreja, e quando ele esteve aqui, ele trouxe um rádio, um radinho, e esse radinho a sintonia dele era via satélite. E não precisava de energia, porque ele tinha um sistema que, girando uma espécie de manivela, recarregava esse rádio. E nesse rádio só pegava uma estação, porque era para povos indígenas aqui no Brasil, que era a Rádio Transmundial. E os programas daquela rádio eram na língua daquele povo para onde estava sendo enviado esses rádios. Muitas pessoas recebem a Cristo por meio de programas de rádio. De novo, nós estamos numa região em que essa tecnologia, rádio, não nos é tão atraente, ou pelo menos nós achamos. Porque nas madrugadas, muitas pessoas, às vezes no trabalho, sintonizam o rádio. E ao acharem algum programa que lhes interessa, eles vão ficar ouvindo. E nós temos que pensar, por exemplo, que muitas pessoas, Deus tem capacitado nas nossas comunidades para terem a capacidade da comunicação. Tem gente que gosta da comunicação, gosta. Como que eu vou usar isso? Deus pode usar a tua vida para ser um propagador do evangelho usando essas ferramentas. Só para nós aqui, não. Para o mundo. Chegando a locais que, de repente, você não consegue chegar, mas as ondas do rádio conseguem chegar. Deus pode usar a tua vida neste processo. E temos que falar da internet. O rápido desenvolvimento da internet causa grande animação no que diz respeito à propagação do evangelho. Portanto, precisamos orar para que o uso dessa ferramenta seja bem gerenciada e que os conteúdos produzidos sejam bíblicos e assim impactar a muitos povos. Quando a gente era mais novo, né, estou citando a mim e outros irmãos, o sonho da molecada era ser jogador de futebol, alguma outra coisa do tipo, enquanto hoje o sonho é ser youtuber. Vira e mexe, tem gente começando um canal e sonha em ganhar dinheiro com o seu canal. Gente, é uma ferramenta fantástica. Se Deus tem colocado no teu coração ser youtuber, em família, conversem e vejam como é melhor você usar esta ferramenta, né? Quando você tiver idade para você aparecer, ou de repente a família tem esse desejo, né? Quantas famílias têm
feito canal no YouTube e contado suas histórias, mostrado sua vida, e eles têm lá uma série de seguidores. Por que não cristãos começarem canais para falar do amor de Jesus Cristo? E aí nós citamos uma ferramenta que seja bem gerenciada e que o conteúdo seja conteúdo bíblico. Hoje em dia, infelizmente, boa parte dos programas, tanto de TV, de rádio, mesmo canais na internet, que se propõem a apresentar o Evangelho, acaba apresentando de tudo, menos o Evangelho. Fala de bênção o tempo todo, fala o tanto que você pode ganhar, o tanto que você pode conseguir do Senhor, que o Senhor tem para te dar isso, o Senhor tem para te dar aquilo, e você pode mudar a sua vida, ou para você vencer, você tem que transformar a sua mente, e aí você sai todo animado, as pessoas saem todas animadas, mas Jesus não é apresentado, a cruz não é citada, o sangue que nos limpa de todo o pecado nem é falado. E o que realmente salva é uma mensagem simples. E o que as pessoas estão sedentas é de algo que realmente supra essa necessidade delas. E a gente sabe que quando nós estamos com fome, até um pedaço de pão duro já faz a nossa boca salivar. As pessoas no mundo estão carentes de Jesus. Então elas não precisam de um show. Elas não precisam de coisas miraculosas. Elas só precisam do pão da vida, que é Jesus. Apresente isso. Está ótimo. Às vezes nós ouvíamos, quando criança, a gente ouvia os pastores, quando eu era criança, eles pregavam muito mensagens evangelísticas. Uma coisa interessante da mensagem evangelística é que ela é parecida. Todo domingo era muito parecida as mensagens. Né? E hoje eu paro para pensar e via muitas pessoas aceitando a Cristo. Meu pai foi uma dessas pessoas que conheceu a Cristo por meio dessa mensagem tão simples. Depois, com o passar dos anos, a gente começou a achar que precisava sofisticar demais a coisa. E hoje em dia, aquela mensagem simples não é pregada, mas uma mensagem que faz a gente até quase que levitar de tão gostosa que ela é, a gente sai tão animado para a semana, mas depois a gente fica tão frustrado porque aquilo é sem conteúdo. Enquanto que aquela mensagem bem simples tinha o conteúdo verdadeiro que transformava e transforma vidas. Por isso que a gente ore a Deus e realmente oremos para que programas de qualidade sejam produzidos tanto no rádio, na TV, pela internet. E que o Senhor use a tua vida para que você faça algo que realmente possa ajudar pessoas a conhecerem a Jesus. Isso é muito importante. E Deus realmente pode usar a vida da nossa comunidade para isso, dentro desses desafios que a gente tem, geográfico, étnico e também o desafio urbano. Cidades. Nós não vivemos numa cidade enorme, mas aqui já temos mais de 70 mil pessoas. E dessas 70 mil pessoas, calcula-se que talvez aí em torno de 60 mil pessoas não conhecem ou não têm a Jesus como Salvador. Possível que boa parte delas já tenham ouvido falar de Jesus, é possível. Mas o desafio continua, porque elas ainda não reconheceram Jesus como Salvador de suas vidas. Necessariamente não estamos numa região onde tem povos isolados, mas tem povos que estão um pouquinho esquecidos. E nós temos, então, o desafio urbano a ser vencido. Há 2 séculos, o mundo era rural. A taxa de urbanização era de 4%. E existia apenas uma megacidade, que era Pequim, com 1 milhão, né, de habitantes. Em 1900, a taxa já chegou a 14%, com 18 megacidades e 2 supercidades, que eram Londres e Nova York. No ano 2000, chegou-se a 51% a taxa de urbanização, com cerca de 20 supercidades, 79, melhor dizendo, 20 supergigantes
79 supercidades e 433 megacidades. E a previsão é que em 2100 o número de habitantes rurais seja apenas de 10% da população mundial. Todos vivendo na cidade. E aí, na cidade, você tem uma série de necessidades, uma série de desafios. Você tem pessoas que são muito pobres, que estão vivendo nas cidades, lá nos becos das cidades. Esses tempos citamos em uma das nossas ministrações de uma comunidade na África do Sul, que tem milhões de pessoas vivendo ali, ou milhares de pessoas vivendo, e boa parte delas não tem banheiro em casa, ou quase nenhuma delas tem banheiro em casa. Para ir ao banheiro, elas têm que andar em torno de 30, 40 minutos para chegar ao banheiro. E aí, testemunho de pessoas dizendo, olha, quando tem algum problema durante a noite, a gente tem que ter ali uma vasilha que faz as necessidades ali para no outro dia aí fazer o descarte. Pobre dos pobres. E, para complicar, tem gente mais pobre do que essa situação. Temos pessoas na outra ponta, rico dos ricos, os mais ricos. Tanto um quanto o outro precisam ser alcançados pelo Evangelho. Tanto aquele que está lá na extrema pobreza, como aquele super rico. Porque o super rico, como o da extrema pobreza, às vezes não são alcançados, são deixados de lado. Assim como também nós temos vários grupos dentro das cidades que acabam compondo aquilo que hoje é chamado das tribos. São grupos dentro da cidade que são urbanos, mas precisam ser alcançados. E a igreja está aí para atender esse desafio. É interessante que a igreja está dentro da cidade. Mas a igreja me faz lembrar um pouquinho aquele cenário pós-ressurreição de Jesus, em que ele vai encontrar, ou que ele se encontra com os seus discípulos, e o cenário em que ele encontra os discípulos lembra muito a igreja hoje. Os discípulos estavam trancados. Por conta do medo, por toda aquela situação, eles estavam trancados. Numa semana, Jesus passou e eles estavam trancados. Uma semana depois, Jesus passa de novo e vai ter com eles. Eles estavam onde? Trancados. A igreja na cidade, ela muitas vezes está trancada. E ela não se abre, nem para sair, nem para deixar ninguém entrar. Jesus entrou porque ele é Jesus, né? A gente brinca que ele atravessou as paredes. Mas as igrejas, elas estão estruturadas de tal forma que não é nenhuma questão de atrair, de se tornar atrativa. E quando a gente está pensando em igreja, eu estou pensando em indivíduos, não estou pensando no prédio. Eu sou a igreja. E na cidade eu tenho que ser alguém acessível. Tenho que, com a minha vida, com a minha expressão, mostrar Cristo. E automaticamente falar de Cristo. E não estar trancado em mim mesmo, com Cristo, e não contá-lo para ninguém. Deu para entender? Por isso que, nesse sentido, me faz lembrar muito o encontro de Jesus com os seus discípulos. Eles estavam trancados. Eu tenho Jesus, eu sou igreja, eu tenho Jesus, está tudo bem. Se eu tenho problema, eu falo com Jesus. Eu tenho a certeza que eu vou para o céu. Então, os outros ao meu redor, é cada um por si. Então, nós precisamos destrancar a porta para enxergar as nações, para enxergar os desafios e colocar a nossa vida, colocar a vida da nossa família cada vez mais à disposição do Senhor. E um dos desafios, então, é a cidade. Se você olhar para, como já citamos, Bebedouro, há muito trabalho a ser feito. E olha que nós temos muitas igrejas aqui no Bebedouro. Mas, de novo, a gente precisa de igrejas, precisamos de pessoas que... As pessoas são a igreja. Temos um bom número de cristãos na cidade, mas precisamos de cristãos que destranquem suas vidas e se joguem para o ministério de servir ao Senhor, tendo o direcionamento do Senhor de como fazer e o que fazer. Tá?
E quando a gente está falando isso, não é necessariamente, então precisamos começar uma igreja no bairro tal. Não, o que talvez a gente precisa é começar a olhar um pouquinho com mais carinho para o nosso vizinho. Não adianta a gente... É bom, claro, começar uma igreja em tal bairro, ótimo. Mas às vezes você nunca parou para perguntar para o seu vizinho como está a vida dele com Cristo. Nunca parou para um dia abrir a porta da tua casa e falar, meu vizinho, vamos lá tomar um café comigo, que eu tenho algo muito importante para te falar. E aí você vai falar do seu jeito, aquela mensagem super simples. Olha, eu estou te chamando aqui porque a gente, como família, tem tido uma experiência muito boa com Jesus. Ele salvou as nossas vidas. Depois que Jesus entrou na nossa vida, nós fomos transformados. E aí você vai falar para a pessoa aquilo que você era antes e o que você é agora, a paz que você sente, a alegria, e você quer que ele sinta também. Convida ele para estudar a Bíblia. Isso é destrancar, isso é sair do nosso gueto. E às vezes seja até mais fácil, às vezes a gente sair da onde nós moramos e ir para o outro bairro que ninguém nos conhece para entregar folheto. Mas o que a gente precisa mesmo é fazer algo pela nossa cidade. E a nossa cidade começa na rua que a gente mora. Começa do lado esquerdo, do lado direito. Começa ali à frente, começa atrás. São os nossos vizinhos. Começa lá no nosso trabalho. A pessoa que trabalha ali à mesa junto com a gente. E nós precisamos aceitar esse desafio. Por quê? Isaías mostra exatamente isso. Que há uma promessa de Deus. Isso vai se cumprir. A gente lendo o Apocalipse, a gente sabe que realmente se cumpre. E vai se cumprir, porque a Bíblia não mente. E lá diz que todo joelho se dobrará, gente de toda tribo, língua e nação estará diante do Senhor. Então vai se cumprir, mas a gente tem que se envolver nesse ministério, nesse desafio geográfico, étnico e urbano. O Senhor tem chamado. Então, nesta manhã, a gente descobriu estes desafios. E a questão é o que vamos fazer. Nossa oração é que haja em nós a lembrança daquilo que Jesus falou para os seus discípulos lá em Mateus 28, 18 a 20. E lá diz assim, aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Só destacando duas coisas das muitas que poderiam ser destacadas daqui. Primeira, Jesus disse que nós temos toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade e automaticamente ele nos dá essa autoridade para pregar em todos os lugares. E por fim ele diz, e eu estou convosco. Nós temos o Senhor conosco nessa campanha para enfrentar esses desafios. Tenho acompanhado a história de alguns jovens que têm deixado o Brasil e ido para alguns locais que eles nem podem dizer para onde é que foram. Porque, para não terem risco de vida e até mesmo de verem interrompido de maneira rápida o ministério que foram realizar em alguns países. Mas o Senhor tem estado com eles e tem dado autoridade, poder, tudo que eles precisam. O mesmo é para a igreja aqui, nossa comunidade. Então, nossas crianças, nossos juniores, adolescentes, jovens, adultos, nós temos toda a autoridade e temos a presença do Senhor conosco para que esses desafios possam ser vencidos. Nós oramos para que você aceite o desafio, o chamado do Senhor, o direcionamento do Senhor para ser um anunciador das boas novas de Jesus Cristo a todas as pessoas. Nós queremos terminar orando, primeiramente agradecendo a Deus pela salvação que nós temos e orando também para que todos nós aceitemos esse desafio de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, primeiramente obrigado porque o Senhor nos ajudou hoje a conhecermos um pouco mais dos desafios missionários que existem. E sabemos que se o Senhor nos tem permitido conhecê-los é porque o Senhor sabe que somos capazes, uma vez capacitados pelo Senhor, para cumprirmos o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem direcionado pessoas para vários ministérios
E a nossa oração é que da nossa comunidade o Senhor direcione pessoas, a cada um de nós, para o ministério que o Senhor tem para que seja realizado. Muito obrigado, porque o Senhor um dia nos salvou e nos chamou para apresentar o Evangelho a todas as nações. Obrigado porque o Senhor está conosco. E obrigado por nos dar esse privilégio de compartilhar com os nossos irmãos desses desafios. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até a nossa próxima transmissão.